Você está pronto para mais de Deus? Meu Deus, vai ser muita gente bonita no mesmo lugar. Esse culto não para de crescer. Só gente maravilhosa. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bom, eu falei nos 2 primeiros cultos, vou repetir. Quando a gente que é pastor vem para ministrar no domingo, e a gente chega aqui e a gente sabe que as pessoas vêm com expectativas distintas. Um foi promovido, está celebrando, o outro foi demitido. Tem gente que vem dizendo, Deus me encontra, e o outro vem, Senhor, me esconde. Um dizendo, eu vou ficar lá no fundo para ninguém nem me ver. E é interessante que quando a gente chega nesse ambiente, a gente chega precisando ouvir a voz de Deus. E talvez Deus, em uma frase, o Espírito Santo faz cada um ouvir na sua própria necessidade. Mas hoje, de uma maneira muito específica, antes de ministrar a palavra, eu queria dizer para você, você que veio passando uma luta, uma dificuldade, eu quero deixar uma palavra para você. Não misture a sua noite com a sua história. Porque o choro pode durar uma noite, mas toda noite se rende ao amanhecer. E a alegria sempre virá ao amanhecer. Quando nós estamos passando por luta, nós temos a tendência de achar que é a nossa vida, que a vida não deu certo, mas não é a nossa vida, são as nossas circunstâncias. As circunstâncias vão mudar e a vida vai trazer uma esperança para nós. E sabe, queridos, eu já vivi dias assim. E só quem passa uma noite acordada sabe quanto tempo dura uma noite. Eu me lembro de uma vez que eu peguei um ônibus, já contei algumas vezes para a igreja, que eu não sabia para onde ia. Eu peguei o ônibus só para chorar. Até hoje eu não sei onde ele foi. Eu só sei que eu olhei para a janela e chorei. Chorei até o ponto final. E no ponto final o cobrador perguntou, vai descer? Eu falei, não, vou voltar. Voltei chorando. Naqueles dias parecia que a vida tinha dado errado para mim. Mas aqueles dias passaram. E os dias difíceis vão passar também para você. E você vai ver o sol raiar e a graça de Deus chegar para a sua vida, em nome de Jesus. Bom, eu vou deixar para você uma palavra que se encontra aqui em Atos capítulo 2. Atos está aí depois de Gênesis. A mesma igreja, 20 anos, a mesma piada. Ninguém precisa rir mais. Mas se quiser cooperar com o culto e dar um sorriso assim de leve, é bom, né? Que a gente fica animado. Atos capítulo 2, quem achou diz amém. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando homens judeus, religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne.
E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Vamos ler versículo 39. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Tua palavra, Senhor, viva, poderosa e eficaz. Pedimos que fale conosco, que nos abençoe, que nos dê graça e nos direcione e fortaleça o nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. Eu estou iniciando hoje uma série denominada De Dentro para Fora. De dentro para fora. Porque um conceito que Deus tem plantado no meu coração há muito tempo é que a vida acontece de verdade do lado de dentro. Como eu disse nessa introdução, falando aos que precisam, quando a vida está resolvida do lado de dentro, do lado de fora tudo se resolve. Circunstâncias difíceis, problemas difíceis, são difíceis quando estão difíceis dentro de nós. Quando o problema está grande dentro de nós, nós só enxergamos o problema. Quando nós temos a vida resolvida dentro de nós, nossos olhos estão na solução. Numa resposta que Deus pode dar, numa ação que se pode tomar. Então a vida acontece de verdade do lado de dentro. Você se casa com um jovem que você gostou da aparência, mas você vai morar com a pessoa que mora dentro dele. É quem está dentro que faz a casa feliz ou não, que faz a história boa ou não. É a vida que você deixa jorrar de você que vai fazer a diferença. Então eu quero ministrar sobre essa palavra. E para dar um fundamento ao que eu vou falar, eu quero iniciar dizendo que a Bíblia é um livro espiritual, é a palavra de Deus. E como este livro espiritual tem que ser interpretado espiritualmente. E quando eu falo disso, eu não estou falando de tornar a Bíblia um livro de alegorias e começar a imaginar coisas que o texto e o contexto não dizem. Mas eu falo de extrair da Bíblia mistérios que estão escondidos, que estão guardados nela. E quando nós vamos falar de um tema tão profundo como que nós vamos falar hoje, nós precisamos achar quais são as chaves espirituais, quais são os mistérios que vão destravar ambiente para nós e trazer a graça, sem com isso prostituir o texto bíblico. Segundo Pedro 1,16 diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. E no versículo 20 ele diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então nós não vamos contar fábulas, nem vamos interpretar, mas nós queremos também ter a liberdade de buscar os mistérios que estão aqui. Para ilustrar isso, eu quero contar para você a história do homem. Luiz Hermínio diz que o homem foi criado no céu e formado na terra. Então o homem tem essa dupla realidade. Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E diz a Bíblia: e criou Deus o homem e a mulher. E disse: governe, domine, dirija. Quando você chega no capítulo 2, você vai receber uma segunda informação, que é como Deus formou o homem na terra. E diz a Bíblia que Deus fez de Adão um boneco de barro, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e depois diz que, depois de um tempo, fez Adão cair em um sono profundo, retirou a mulher de uma das suas costelas, tirou uma costela, fez a mulher. E olha que interessante, Adão não acordou e encontrou aquela mulher do lado dele, e diz que o Senhor trouxe a sua mulher e a entregou a Adão, a apresentou a Adão. Por isso que a Bíblia diz que a herança vem dos pais, mas a mulher vem do Senhor. Se você é solteiro, Deus está preparando alguém para você. Esse tempo de espera é importante, esse sono da espera é importante. Não se envolva com a pessoa errada, porque Deus vai te apresentar a pessoa certa. Se você já se casou, não se preocupe que a pessoa seja certa ou não, faça dar certo com quem você casou. Agora, quando Adão recebe a sua mulher, ele diz assim: uau, ela é demais.
e diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher. Bom, aqui já tem um mistério. Adão não teve pai, Adão não tinha mãe. Ele não tinha um conteúdo conceitual sobre paternidade, maternidade. Ele não conhecia essas realidades. Mas ele fala em um ambiente profético. Por isso que Deus, ele não habita no tempo Cronos, ele não está no nosso calendário, ele habita no Kairos. Nesse ambiente onde Deus habita, ele se comunica com o presente, o passado e o futuro com a mesma naturalidade. É por isso que Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, porque Deus nunca é pego de surpresa, e ele nunca é pego desarmado. Pelo contrário, o plano redentivo vem antes da própria queda, porque Deus está num plano de eternidade. E este texto, ele vai ser repetido agora no Novo Testamento em Éfesos. E diz assim a Bíblia no capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois de uma carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha que coisa mais forte. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo: há um grande mistério escondido na declaração de Adão. Há um grande mistério escondido nos textos bíblicos. A nossa missão é descobrir os mistérios. Mas veja como o texto não fica perdido. O versículo final: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Então, o ensino sobre marido e mulher permanece, mas existe um mistério guardado aqui. E esse mistério é a relação Cristo e a igreja. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos sobre a ótica de Romanos 15, versículo 4. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós lemos entendendo que a lei é apenas sombra das coisas que haviam de vir. Hebreus capítulo 10, versículo 1. E aí, quando chega em 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, olha o que a Bíblia diz. Que os homens vos considerem como ministros de Deus, ministros de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a igreja tem a chave da despensa. Que a gente abre e saca de lá os mistérios de Deus. Isso é tão forte, porque a Bíblia diz que as coisas não reveladas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Quando os mistérios são expostos para a igreja, a graça é derramada e muitas chaves de conquista e vitória são liberadas sobre nós. Então, nós somos esses despenseiros, convém que o despenseiro se ache fiel. 1 Coríntios 2,15, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, porque nós temos a mente de Cristo, versículo 16. Então, querido, eu quero te dizer o seguinte: eu vou trazer para você algumas coisas que, durante toda essa série, que são muito importantes para nós, e eu vou estar fazendo uma interpretação simples, claro, mas você precisa enxergar com os olhos espirituais. E diz o texto assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente em um mesmo lugar. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos é para esse termo, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Você vai encontrar algumas traduções escritas assim: chegando o dia de Pentecostes. Chegar o dia de Pentecostes significa que ele estava no calendário e chegou. Era uma festa anual, ela se repetia constantemente. E quando você lê chegando o dia de Pentecostes, talvez não seja a melhor tradução, porque a palavra cumprindo-se no original significa preencher completamente, isto é, um espaço, inundar um barco, ou
do tempo, completar, ser completo. Então, cumprindo é um tempo completo, uma medida cheia, um tempo perfeito. Também diz assim, estar completamente cheio, preencher completamente o porão do navio, ou completar inteiramente e ser cumprido quando se refere ao tempo. Então, quando diz cumprindo-se o dia de Pentecostes, muito mais do que uma data que chegou no calendário, nós vamos descobrir que há um segredo poderoso de Deus nesse texto. Por quê? Porque o primeiro Pentecostes aconteceu, você pode perguntar a um judeu, ele vai dizer, o primeiro Pentecostes aconteceu lá no Sinai. Quando Moisés ficou 40 dias lá no alto, Jesus 40 dias se revelando aos discípulos, Moisés 40 dias recebendo a lei. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, depois deles terem saído do Egito, o povo está adorando a bezerro de ouro. Então, ele quebra as tábuas da lei, é um símbolo da lei, já foi quebrada, e aí eles matam 3.000 pessoas. 3.000 pessoas aproximadamente morreram naquele dia. Agora, nós estamos com uma distância longa entre uma coisa e outra, e nós estamos nesse momento na festa da colheita. A festa da colheita, a primeira vez que ela aconteceu, foi num deserto, num lugar que não respondia a semente. Mas eles estavam colhendo alguma coisa que era do céu, porque vinha maná. O maná era a resposta do céu para aquela geração. Só que foi uma geração que eles receberam do lado de fora. Eles tinham apenas aquilo que tinha normas e regras, mas não mudava o lado de dentro. Agora, eles estão aqui em Pentecostes, e a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia, de repente, eles estavam concordemente em o mesmo lugar, não estavam apenas reunidos, mas estavam dentro de um propósito juntos, e a Bíblia diz que, de repente, veio do céu o som como de um vento impetuoso. Era de repente para eles, mas já estava na agenda de Deus. Esta é uma profecia que está guardada em Deus muitos anos, até que o de repente acontece para quem desavisadamente talvez não esperasse aquele momento. Estavam sim debaixo da palavra de Jesus, estavam esperando, mas parece que foi de repente. E veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. Começa o ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a palavra Espírito é sempre pneuma, vento, sopro. Então há um som no céu, o vento não vem na terra, mas o som enche aquele lugar. Aquele som do Espírito Santo se movendo no céu, daquele vento balançando, um vento veemente, impetuoso, aquele vento que vem para mudar toda a história da humanidade, e o som chegou na terra, e encheu toda a casa que estavam sentados. Agora, eles estão vivendo uma unção espetacular. Foram vistos por eles línguas de fogo repartido entre eles, e as quais pousaram sobre cada um deles. Então, a unção não repete. Por isso que a gente tem que congregar, porque a unção não repete. O que Deus faz em um culto, Ele não vai repetir nem no CD. Pode ter uma outra unção guardada para o momento que você vai assistir de novo, mas a unção de Deus é específica. Tanto que você não vai encontrar na Bíblia mais nenhuma vez que tenha acontecido um milagre como esse de uma visão coletiva. Todos enxergaram. E aí, a Bíblia diz o seguinte, que não havia ninguém excluído e ninguém exclusivo, era para todos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha que interessante. Nós temos gastado muito tempo resolvendo circunstâncias, resolvendo problemas, quando o projeto de Deus é resolver pessoas. Nós gastamos muito tempo cuidando de estruturas e resolvendo problemas, quando Deus está querendo resolver pessoas. E agora nós temos um povo que está debaixo da lei. E o que eles conseguiram estando debaixo da lei? Se tornarem religiosos. E enquanto está vindo o Espírito Santo em um ambiente em que as pessoas estão confinadas, sem bem saber o que são, já não sabem se são judeu, não tem uma religião estabelecida, não tem nenhum tipo de organização, eles estão esperando só uma promessa.
E de repente vem o som do céu, invade o lugar, mas não cabe no lugar. Eles são cheios do Espírito Santo e há um contrassenso com os dias de hoje, porque hoje se espera que os religiosos estejam no templo, mas naquele momento estão ali no templo os que estão meio que perdidos em si, e lá fora estão os homens religiosos. Em algumas traduções diz os homens piedosos. Aquelas pessoas que estão no esforço, que estão na festa, que estão buscando, mas que não sabem ainda como receber essas coisas. E agora nós temos pessoas que estão precisando ser tocadas, e o Espírito Santo vem, e aquele som do céu invade o lugar, e de repente a igreja sai, aquele povo sai, e eles começam a ouvir da sua própria língua. Eles estão dizendo, eu não sei o que está acontecendo, parecem bêbados. É o mundo chamando a igreja de bêbado, e eles estão ali falando em línguas. Eles dizem, mas nós ouvimos da nossa própria língua. Deixa eu te dizer uma coisa. O som do céu só vai ser ouvido fora quando a igreja se fizer boca de Deus. O projeto de Deus não é confinar o favor no lugar. O som que encheu a igreja, o som de um vento impetuoso, seria só uma experiência a ser celebrada, um monumento ao passado, um quadro. Eu estive no lugar do som do céu. Se eles não tivessem saído e deixado que o que Deus fez dentro da igreja tocasse os que estavam fora da igreja. É preciso um som que mude as pessoas, porque quem não está habilitado para ouvir o som do céu e ainda não recebeu, precisa receber na sua própria língua o que Deus está fazendo. Agora, quando Deus quer resolver pessoas, nós nos perguntamos, se Deus quer resolver o mundo, como é que Ele vai resolver se antes não resolver a igreja? A nossa crise é que muitas vezes a igreja ainda não está resolvida. Porque já passamos pela Páscoa, mas muitos ficaram na Páscoa. Tem gente que já nasceu de novo, já encontrou o Cordeiro, já experimentou a saída do Egito, mas nunca chegou a Pentecostes. E o que eles nos dão como resposta é, eu sou crente há tantos anos. E nós então estamos vindo para a igreja para receber som do céu, voz de Deus, experiência com Deus. Mas o projeto de Deus é que a gente vá para ser luz do mundo e para que nós sejamos a voz de Deus do lado de fora. A questão toda é que, se nós não formos resolvidos, como é que nós vamos resolver o mundo? Porque a Bíblia diz que a ardente expectativa da criatura humana anseia, geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Tem um mundo lá fora esperando que nós sejamos manifestos. Não apenas que nós sejamos convertidos. Tem um mundo lá fora que você talvez já até convidou para o Cordeiro, para a Páscoa. Mas que nós precisamos convidá-los para o Pentecostes, para uma mudança definitiva, para uma transformação que nós precisamos viver. Por isso a gente continua resolvendo circunstâncias. Irmãos, a nossa liderança gasta tanto tempo movimentando um líder de um lado para o outro, movimentando as estruturas, cuidando de organização, organizando grupos de louvor. E nós resolvemos problemas porque não estamos conseguindo resolver pessoas. E aí as pessoas dizem, eu estou aqui porque Deus precisa mudar o meu casamento. Deus não muda casamentos. Deus não resolve instituições. Apesar da redenção alcançar a instituição, mas ela alcança a partir do momento que Deus resolve as pessoas do casamento. Porque quem não for um bom ímpar, jamais será um bom par. A crise é que nós queremos que Deus resolva o nosso casamento, resolvendo o outro para nós. Resolvendo institucionalmente.
Queremos que Deus resolva o mundo por uma intercessão. Em alguns momentos nós nos tornamos pessoas que vamos sendo mais politizados e queremos criticar ou votar ou candidatar. Mas o que o mundo espera de verdade, para além dessas coisas, não que você não deva fazer, mas para além dessas coisas, o mundo espera ouvir o som do céu na boca da igreja. O mundo que precisa de cura, precisa de gente curada. Precisa de gente que foi tratado no seu coração. Porque o que o diabo mais quer é te confinar na igreja. Melhor, o diabo quer que você nem venha à igreja. Mas se ele não conseguir impedir você de experimentar a Páscoa, ele quer que você não chegue ao Pentecostes. Que você não se encontre com esse momento em que o que Deus está fazendo na igreja não consegue ser contido mais naquele ambiente. O que Deus está realizando dentro não cabe mais dentro e tem que ser do lado de fora. Porque lá fora tem gente que está conformado com uma boa religião. Religiosos de todos os lugares, de todas as crenças. A religião não é ruim. A palavra religião vem do latim religar, e ligar o homem novamente a Deus. Então, em última análise, religião é Jesus, porque só Jesus liga o homem a Deus. Mas tem muita gente que tem uma religião para não precisar ter um relacionamento com Deus. E tem muita gente que está lá fora e é mais difícil de alcançar quem tem uma boa religião do que o sujeito na sarjeta. Na sarjeta não dá para enganar a si mesmo. Dá até para conviver, mas não dá para enganar. O cara que está perdido e diz, a minha vida está um lixo, ele está mais perto de Deus do que alguém que diz, eu tenho a minha religião. É por isso que quando Jesus estava lá comendo com os pecadores, disseram para ele, olha, o Senhor comendo com pecadores, ele diz, o médico não vem senão para o doente, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. A crise é que quando os fariseus ouviram isso, eles se sentiram elogiados. Ah, tudo bem, nós já somos justos. Jesus não estava dizendo que eles eram justos, eles só eram religiosos. Tem um mundo lá fora pedindo, nos alcance, nos toque. Nós precisamos ouvir o que está no som, o som que está no céu. A religião nos enfada, mas não resolve a vida. A religião dociliza o homem, habilita para relacionamentos sociais, se esforça para agradar a Deus, mas não resolve a vida. A religião opera do lado de fora, mas não transforma do lado de dentro. Quando o Espírito Santo veio, ele veio para agir dentro. Por isso, a Bíblia diz que no Antigo Testamento o Espírito do Senhor vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. E diz a Bíblia que Sansão, ele estava lutando contra 1000 homens com uma queixada de jumentos. Ao final daquela luta, o Espírito Santo estava sobre ele e ele venceu os 1000 homens. Mas quando o Espírito Santo deixou, ele disse, eu vou morrer de sede. Porque estava sobre. Foi um esforço sobre-humano. Foi um esforço que ele fez. E agora, Sansão, que sabia que era um homem extraordinário, porque ele dizia, se cortar o meu cabelo, eu serei como um homem comum. Irá de mim a minha força, eu serei como um homem comum. Ele sabia que era extraordinário. Mas ele construiu uma realidade tão distante do que devia, que ele acabou cego. E acabou em uma festa, um demônio, um templo a um deus Dagon. E lá naquela festa, ele fez força, jogou a casa no chão, matou os inimigos, mas morreu. E a oração que nós temos que fazer, Deus não nos permita ser como Sansão, sermos sepultados debaixo dos escombros do nosso esforço. Deus está te chamando para uma vida relacional, uma jornada relacional. E não para um esforço religioso, mas para uma jornada de vida. Deus está te chamando para querer mais do que, debaixo de todo esse esforço, ganhar dinheiro e construir uma casa. Ele está te chamando para uma jornada relacional. Então, nós nos perguntamos, como é que nós podemos ajudar as pessoas para que elas sejam resolvidas?
como resolver pessoas. Claro, irmãos, eu não sei. Soubesse, resolvia a mim. Melhor, resolvia a Elaine. Mas a Bíblia aponta algumas coisas que nós podemos fazer. E nós podemos correr nessa direção debaixo da unção do Espírito Santo. Primeira coisa, vamos aprender com Deus, na pessoa do Cristo e do Espírito Santo. Primeira coisa que nós vamos aprender com Jesus sobre resolver pessoas. Primeira coisa, ele disse assim: eu não vim esmagar a cana quebrada, nem apagar o torrão que fumega. Se você quer ser usado por Deus, quer ser resolvido em Deus e usado por Deus para resolver pessoas é acreditar nelas e conseguir enxergá-las no seu futuro. Resolver pessoas é ter uma perspectiva a respeito delas, de que há esperança. Resolver pessoas é não confiná-las em um ambiente de realidade e realidade não convencional, não conveniente. Quando você quer ser um instrumento de Deus para que as pessoas sejam resolvidas, e a Bíblia diz que nós somos edificados pela fé mútua, o que resolve pessoas é quando nós entendemos que isso é papel da igreja. Nós precisamos estar no trabalho e no processo de resolver uns aos outros. Então resolver pessoas é um negócio que está no papel da igreja. Paulo encontra com Jesus no caminho, ele fala: tu és o Senhor, ele tem uma experiência extraordinária, Jesus fala: você está me perseguindo, e ele pergunta: então o que eu faço? Paulo entra na cidade. Lá te será dito. Jesus está falando com Paulo e diz: o que eu vou fazer em você precisa de um processo das mãos da igreja. Então, se você não consegue enxergar um futuro e uma esperança para uma pessoa, você não está habilitado para ser uma mão de autoridade sobre ela, para cuidar, para amar. O amor não suspeita mal. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e que ele é a porta e que quem entrar por ele entrará e sairá. Jesus não veio para enclausurar pessoas, ele veio para nos dar expansão, entrada e saída. Não para vivermos introspectivos, mas para vivermos na plenitude. Mas a Bíblia diz assim: eu chamo as minhas ovelhas todas pelo seu nome e as ponho para fora. O diabo nos chama pelo nosso estigma, o diabo nos chama pelo nosso apelido, o diabo nos chama pelo nosso passado, o diabo nos chama pelo nosso pecado. Deus nos chama pelo nosso nome. E o nosso nome tem a ver com o nosso futuro. Deus está te chamando pelo seu nome, o nome que Ele diz que há esperança, há um futuro a seu respeito. E a igreja precisa aprender a chamar as pessoas pelo seu futuro. E dizer: homem de Deus, mulher de Deus, homem de esperança, porque o maior crime que se comete contra a humanidade é impedir o homem de melhorar. É estagnar o homem, é estabelecer o homem num passado que ele não pode sair. Nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. E alguém vai te procurar no seu passado, mas você já mudou de glória, você já está em outro ambiente. Deus vai tirando você de um ambiente de glória, te colocando em outro nível de glória. Alguém diz: nossa, fulano é um meninão. Foi, hoje é um homem de Deus. Por isso que tem gente que não consegue conviver com você, porque ele ainda está lidando com você do ontem. E você do ontem não é a mesma pessoa. Disse um filósofo que o homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Porque o rio passa e é um rio novo, e o homem muda a cada segundo. Nós estamos em um processo de crescimento e de transformação. E aí a pessoa que quer lidar com outra pessoa precisa reconhecer para ela e para o outro que a obra não está acabada, mas que Deus está fazendo. Deus está fazendo. É uma visão de amor, é uma visão de fé, é acreditar que o outro tem esperança. Isso ajuda a lidar com pessoas, curar dos traumas e fazer as pessoas avançarem. Segunda coisa que Jesus faz, ele diz: Jesus quer fazer mais em você do que por você. Muitas vezes o evangelho é vendido como por você.
Venha, Jesus vai fazer. Vai. Jesus vai mudar a sua história, vai abençoar a sua vida financeira, vai mudar o seu casamento mudando você, vai fazer tanta maravilha na sua vida. Vai. Você vai prosperar? Vai. Sabe por que você vai prosperar? Eu nunca vi um crente que piorou. Eu já vi crente passar pela curva do J, né? Desce e depois... Mas todo servo de Deus que conhece a Deus, tem experiência com Deus, cresceu e vai continuar crescendo. Pode colocar diante dos seus olhos um futuro maravilhoso. Deus tem para você. Mas quando Jesus está lidando com Pedro, Pedro está numa pescaria frustrada, e aí ele diz, vai lá para o alto mar e pega o peixe que você precisa. Encheu 2 barcos, levou só um, precisou chamar reforço. Então Pedro sai com aquela pescaria maravilhosa, diz, eu sou pecador. Não investe em mim não gasta tempo. E Jesus diz para ele, me segue, porque eu vou fazer de você pescador de homens. Deus tem mais para fazer em você do que por você. E vou te dizer, Ele está mais interessado em fazer em você do que até através de você. Porque antes do que Ele vai fazer através, Ele pode usar até uma mula e até as pedras podem clamar, mas Ele quer te usar, mas Ele quer muito mais que você seja. Porque o que você é muito mais importante do que o que você faz. Então no projeto de Deus, e no nosso projeto deve estar a mesma coisa. Porque de vez em quando a gente fica procurando um discípulo. Nossa, aquele ali, nossa, olha que carinha de discípulo. Meu Deus, tão obediente, tão isso, tão aquilo. A Bíblia não diz ir de procurar um discípulo, diz ir de fazer discípulos. Fazei. O que Jesus falou, eu vou fazer, o que a igreja precisa dizer, eu vou fazer. Porque se nós não resolvermos pessoas na igreja, o mundo não tem esperança. O som do céu está confinado aqui. A história de Pentecostes vai ficar só para nós, se é que chegamos em Pentecostes. E se não chegarmos, nós vamos ficar oferecendo nossa carteirinha de membro. Eu sou crente há 30 anos. E o que você faz? Bom, só sou crente. Aprendemos com Jesus esses 2 passos simples, e agora eu quero aprender com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Deixa eu te contar um negócio. Eu estava numa reunião com a supervisão, aí o Léo falou, pastor, nós estamos precisando de diácono. Precisamos resolver essa circunstância. Precisamos resolver essa estrutura. Precisamos. Sabe por que a gente precisa de diácono? Porque a gente está sempre tentando resolver estrutura. Mas a gente precisa resolver pessoas. A gente está precisando de diácono, precisa de gente do Ministério Infantil, precisa de gente lá no estacionamento. Mas sabe por que precisamos? Porque as pessoas ainda estão só vindo para o culto. Para receber o som do céu, para receber a unção. E, Senhor, e aí a gente fica suplicando para alguém ser um diácono. Mas quando você lê no texto, diz que é uma obra excelente, tanto para o pastor quanto para o diácono, é coisa extraordinária, as qualificações são as mesmas. O que é que Deus está esperando? Gente curada, que queira, como expressão e resultado do seu relacionamento com Deus, servir a Deus. Eu disse para o Léo assim, Léo, ninguém se move por necessidade. Estão precisando, ele se move por propósito. O que acontece é que a igreja ainda não entendeu o movimento do propósito para você. Então, deixa eu te contar um negócio. A pessoa vai para o estacionamento lá e fica lá, vem, vem, vem. Deus treinando aquela pessoa, vem, 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 vem. Vai, vai. Não para lá. Gira ao contrário, vem. Deixa aí mesmo. Deus está te tratando, varão. E está tratando quem você está ajudando também, que faz... Detesto que me ajuda a estacionar, o carro está assim, ó. Não tem como nós crescermos espiritualmente
sem colocar duas coisas no altar: coração, paixão, mas as mãos também. Porque se o agricultor tiver um coração apaixonado, ele vai gostar de morar no campo, mas vai ter que comer lá no pé de goiaba que nasceu sozinho. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre o bom e o mal, cair a chuva sobre o justo e o injusto. Quem tem colheita não é o bom, não é o justo, é quem planta. E a Bíblia diz: lança a semente, não retire as tuas mãos. Quando você olha para a mão de um lavrador, se não for gente do agro grande, que tem aquele monte de máquina, a mão do lavrador conta, que ele não retira a mão. Um casco, aquela mão cheia de calo. E às vezes nós queremos servir a Deus sem oferecer nossas mãos. Deus não quer suor, ele diz que o sacerdote tem que usar roupa de linho para não suar na presença dele. Ele não quer o seu suor, mas ele quer que o todo trabalhe. Sabe por que às vezes tem suor no sacerdócio? Porque é pouca gente. Porque a igreja não está resolvida. A gente fica resolvendo as estruturas e coloca um ali, coloca outro aqui e não resolve. Então, olha só, o tempo acabou. Obrigado. O tempo acabou. Bom, mas eu nem falei do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma obra para o mundo, que é convencer o mundo do pecado. O pecado é um problema resolvido para Deus, do pecado porque não crê em mim. Mas o Espírito Santo tem uma obra na igreja, que é conduzir a toda a verdade. Agora, tem um livro, O Deus Esquecido. O Espírito Santo tem sido esquecido e desprezado por muito na condução da sua igreja. Teve uma irmã que contou um testemunho, e ela disse que ela converteu, entregou todo o dinheiro da passagem para a faculdade. Era jovem. Os pais disseram para ela: você vai a pé, nós não vamos te dar o dinheiro, você vai a pé. Aí ela disse: tudo bem. Eu não sei como foi, acho que não era tão fácil ir a pé, mas ela disse que a professora dela disse: olha, eu moro para o lado de lá, e se alguém precisar de carona, eu vou dar carona. Aí ela: sou eu. E começou a vir de carona. Me parece que o ano inteiro de carona. E aí ela continuou consagrando dízimo e oferta no altar. E ela disse que então, um dia, ela passou daquela fase, e agora estava num outro ano, e a professora não dava mais aula para ela. Ela disse: Senhor, como é que vai ser agora? E a professora apareceu da porta assim: ei, fulana, se você quiser carona, eu ainda estou aqui, eu posso te dar carona. Aí ela disse: sim, vou com você. Depois da aula, pegou carona. E a professora enfiou atrás de um caminhão e veio. Ela disse que foi ficando com tanta raiva: Senhor, que mulher mole! Senhor, que mulher ruim de direção! Senhor, eu estou com tanta raiva dessa mulher! Senhor, eu estou tolerando essa mulher! Meu Deus, por que não passa no isso, no aquilo? Chegou em casa assim, tão nervosa, fechou a porta do carro, foi entrando na tia dela e falou: fulana, falou assim: não fala comigo não, eu preciso orar. Diz ela que entrou no quarto e falou: Deus, aquela mulher está me dando carona, aquela mulher está sendo usada pelo Senhor, mas eu estou com vontade de avançar nela, Senhor, vontade de pegar ela pelo pescoço. Que mulher mole, Senhor, por que ela não corta o caminhão? E ela disse que ouviu o Espírito Santo dizer para ela: é assim que eu me sinto em sua vida também. Você faz a mesma coisa comigo. Ela disse: como assim, Senhor? E ele disse: eu sou carona na sua vida. Você decide. Você fala por onde você vai, para onde você vai, como você vai. Você não me ouve. Quando chegou o final, ela estava desmontada. Quantas vezes, irmãos, a gente tem o Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade, para não nos deixar errar, e nós não estamos bem resolvidos, porque nós nos colocamos todo dia em uma crise que Deus não quer que você entre, em um problema que Deus não quer para você, porque nós não ouvimos o Espírito Santo. Sabe, irmãos, quando nós tivermos pessoas resolvidas, as pessoas vão dizer: eu não ouvi o som do céu, eu não senti o que você sentiu,
mas eu estou entendendo o que você fala. Parece fanático, parece bêbado, parece doido, mas eu estou entendendo. Você fala com a minha dor, você fala com a minha alma, você fala com a minha realidade. Eu estou entendendo o que você fala. Tem um mundo lá fora esperando a manifestação dos filhos de Deus. E agora, irmãos, a parte mais legal da mensagem. Mas eu não posso falar, porque o tempo... obrigado, gente. Quem me dá 5 minutos, irmão? 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 55. Não dá tempo, é muito tempo que vocês me deram. Mas na próxima vez que eu pregar, eu vou falar sobre isso, tá bom? Eu continuo daqui. Deus tem um plano na sua vida. Sabe como é que você serve na igreja? Sabe como é que a igreja serve aqui, irmãos? Olha só. Nós temos 5 supervisões. Cada supervisão serve uma vez por mês. Se for um mês de 4 domingos, a supervisão serve, uma supervisão não vai servir naquele mês. Não é muito serviço, e se todo mundo ajudar, é até pouco. Ministério infantil, estacionamento, introdução, intercessão. Os ministérios fazem tanta diferença. E deixa eu te dizer uma coisa, me perdoe, não pense que você vai crescer se você não servir. Se Deus quer transformar você, Ele quer tirar você de ser alguém que está só recebendo o som do céu, para ser alguém que vai extrapolar o ambiente e que vai investir em outros que estão fora. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar.